Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Valman Prado e nós estamos aqui iniciando mais um Provision, o podcast aí que você já sabe, onde nós falamos sobre sustentabilidade, nós falamos sobre crédito de carbono, nós falamos sobre mudança de mentalidade, nós falamos de melhores práticas para cuidar do nosso ambiente. Nós temos um tema aqui, nós temos um lema aqui, na verdade, que você sabe que árvore em pé é muito melhor do que árvore deitada, né? E todos os nossos episódios nós vamos sempre enfatizar isso e, obviamente, fazer você entender que você que tá aí, você que tá chegando, é o primeiro que você tá assistindo, fazer você perceber o quão é importante nós cuidarmos da casa onde nós vivemos, que é o planeta. Nós sempre falamos isso aqui e vamos continuar repetindo. Quando nós falamos de poluir, de jogar o lixo para fora, não existe lado de fora. Nós jogamos em algum lugar do planeta, esse lixo vai para algum lugar. Então, é muito importante nos conscientizarmos. E é claro que, como sempre, nós temos aqui um convidado especial. Eu vou até pegar aqui a cola para poder ler aqui a bio dele, que o cara tem um currículo muito bom. Deixa eu achar aqui. Nós temos um convidado muito especial que vai falar com a gente sobre muita coisa bacana, principalmente sobre essa conscientização, essa mudança de mentalidade que vai gerar mudança de hábito e que vai trazer coisas novas para nossa vida e, obviamente, para o nosso planeta, né? Eu tô aqui com o Dom, da Herbalife. Bem-vindo, Dom. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço dessa oportunidade de estar contribuindo com um pouquinho, com a experiência que eu adquiri nesses anos. Quem sabe poder, né, contribuir com essa experiência para ajudar as pessoas a entender, mudar os hábitos e transformar. Show de bola, show de bola. Olha o que as especialidades do Dom. Dom é especialista em transformar vidas e negócios, né? Com mais de 20 anos de experiência e uma jornada pessoal, assim, de superação, né? O Dom, ele capacita pessoas a alcançarem seu máximo potencial em controle de peso, energia e disposição. Impulsiona o faturamento de empresas no setor do bem-estar através de parcerias estratégicas e inovadoras no Brasil e em mais de 90 países. Mas assim, é claro, eu vou pedir para o próprio Dom se apresentar nas palavras dele e começar a falar com a gente, contando aí um pouco dessa história, de toda essa experiência, Dom. Legal. É um prazer estar aqui, né? Contribuindo, obrigado pelo convite, né? E contar um pouquinho aí de quando eu comecei. Eu estava, né, conversando um pouquinho antes com você aqui, entendendo ali, né, quais são os passos, né, que as pessoas têm para poder chegar nos objetivos dela. Quando uma pessoa às vezes está numa atividade, está um pouco perdido, não sabe muito bem, né, o que fazer, acaba correndo atrás do seu corre do dia a dia, acaba esquecendo o meio ambiente, acaba esquecendo do seu corpo, né? Porque ela precisa dar conta de algumas coisas mais urgentes e aquilo que é importante acaba ficando para trás. E ela vai procrastinando até que o que era importante acaba virando urgente. Boa. Né? E aí a gente esquece que isso começa através do indivíduo e isso vai depois crescendo e hoje a Terra tá do jeito que tá, né? Com vários catástrofes e outras coisas mais, porque as pessoas não cuidam disso. Exatamente. Né? Mas começa no indivíduo. Então, quando eu comecei, né? Antes eu estava muito estressado, né? Há 20 anos atrás, eu tinha negócios no ramo de alimentação, eu tinha restaurantes. E eu comecei a perceber que as pessoas que saíam do restaurante, elas não estavam muito preocupadas. Quando entraram no restaurante, não estavam muito preocupadas com a saúde delas. E quando saíam, já estavam com uma dor na consciência, que tinham comido demais e tudo mais. E eu vejo que mais ou menos hoje a gente faz isso, né, com o nosso meio ambiente, né? A gente faz bastante. Na hora de usar, né, de cortar a árvore, por exemplo, e vender, dar um lucro, dar uma coisa. Mas a hora que começa a ver uma enchente, alguma coisa assim, a gente sofre, né, essas consequências. Sim. E aí eu comecei a perceber que com o corpo era mesmo assim. Se a gente não cuidasse, muita coisa ruim podia acontecer. Mas com a correria do dia a dia, a gente não dá muita importância. Até que alguém perto de você tem algum desafio. Né? E aí, nesse caso, era minha mãe. Tava com colesterol, triglicerídeo, depressão, tudo, né, mal em casa. E eu não sabia mais o que fazer para ajudá-la, mas como a gente corre muito, né, a gente acaba aceitando que a vida é assim. E aí eu fui, né, num encontro onde as pessoas estavam ensinando as outras pessoas a mudar seus hábitos, né, a mudar a sua rotina para colher novos resultados, viver melhor. E eu praticamente não tinha muita paciência, porque eu trabalhava muito e a minha autoestima estava muito em baixa e eu não tinha tempo nem de olhar para mim, quanto mais olhar para, né, pro outro, né, ou para o ambiente, ou para as próximas gerações, né? Isso não entrava na minha cabeça no momento. Até que eu percebi que ali tinha uma forma de ajudar minha mãe, porque quando você tem um motivo, você faz alguma coisa. E aí eu acabei levando aquele projeto para minha mãe, e aí adivinha, quando você leva uma solução para alguém que não está preparado para ouvi-la, ainda não tem a conscientização,
ela acaba não visualizando e aí olhou para mim e falou assim, poxa, você quer que eu, né, participe do projeto, mas e você, né, que tá desse jeito, né? Você acha que vai chegar na minha idade como? Se chegar na minha idade. E você acredita? Ela desafiou você. Não, e você acredita que nem assim a ficha caiu que eu precisava me cuidar. Até quando eu voltei, né, pra pessoa que tava me ajudando a tentar cuidar dela no projeto, ele falou pra mim, ninguém dá carona a pé. Então, para você cuidar do meio ambiente, para você cuidar das relações do outro, primeiro você tem que começar por você, né? Sim. Se cuidar. E foi assim que eu comecei nesse mundo. E o que eu percebi que a parte mais difícil não é a informação, não é você aprender. Hoje, ainda mais com, né, o ChatGPT e outras tantas inteligências artificiais, você tem informação prática. Às vezes você não sabe qual é a verdadeira e qual é o fake. Mas a informação tem. O mais difícil é a mudança de hábito, a mudança de mentalidade, né? E se superar, tomar essa decisão. E foi o que aconteceu. Eu acabei tomando uma decisão porque eu tinha um motivo. Comecei a me cuidar, perdi 17 quilos, né, em 4 meses. E isso começou a inspirar as pessoas que estavam em volta. Porque quando você começa a fazer algo, um movimento, em que você acredita, em que você tem um propósito, né, a missão atrai missionário, né? Sim, e assim consegui trazer outras pessoas. E eu percebi que às vezes a informação não ajuda a pessoa a criar essa transformação. E sim a inspiração, porque através do desejo da pessoa de mudança, ela acaba conseguindo, né, aprender o que precisa ser aprendido por lá. Então eu me apaixonei isso ao longo dos últimos desses anos e fui me especializar, não em nutrição, não em alimentação, mas entender o que faz as pessoas, né, progredirem dentro dos seus propósitos, dentro da sua missão, porque hoje todo mundo está fazendo uma coisa agora, uma coisa amanhã, e aí não segue com um propósito, com um projeto. Então, essa é a minha especialidade. Ajudar as pessoas a transformar as suas vidas através de alinhá-la com o seu propósito, né? E possibilitar, através de criar recursos que ele possa estar na missão, utilizando seus talentos, né? A sua paixão, mas que consiga isso, ter uma forma sustentável financeiramente para ele sustentar até chegar lá. Claro, com certeza. Muito bacana. Já entrando aí no gatilho das coisas que você falou, cara, você falou uma coisa muito bacana que eu acho que é a nossa realidade de todo mundo, que é nós vivemos a partir do imediatismo, nós vivemos a partir do que acontece hoje. Nós não temos, não sei se a nossa mente, eu não sei, mas a nossa previsão de futuro não torna urgente o que está por vir. Nós não temos isso. Mas quando você fala, por exemplo, que é o seu caso, quando você fala de bem-estar e saúde, eu tô falando de futuro. Hoje eu tô de um jeito, amanhã eu vou estar de outro. Isso depende, e como eu vou estar amanhã depende do que eu vou fazer hoje. Né? Quando eu falo de sustentabilidade, é exatamente a mesma coisa. O planeta, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando eu já vi muitas pessoas, inclusive eu já passei por isso, que é quando eu era criança eu tinha um rio para tomar banho. Hoje esse rio não existe mais ou está poluído. Então assim, nós não temos essa visão de futuro. E aí eu quero que a gente já entre nesse processo que é muito importante para o que nós fazemos aqui. Essa mudança de hábito, essa mudança na verdade, essa conscientização, uma mudança de mentalidade para que aí eu possa mudar os meus hábitos. Nós falamos aqui, Dom, isso assim, assim, pertinentemente, até de forma chata. O planeta precisa ser cuidado. Né, eu não tenho como viver dentro de uma casa, eu vivo por um tempo. Depois de um período vai se tornar insustentável se eu não limpo, se eu não lavo, se eu não tiro as coisas, se eu acumulo. Daqui a pouco eu não tenho onde ficar dentro daquela casa. Né? E é a mesma coisa do planeta. Né? É a mesma coisa do nosso corpo, inclusive. Né? Tudo que eu coloco para dentro, uma hora eu vou ter uma reação relacionada àquilo. Então, assim, essa mudança de hábito que eu acredito que a gente tem um desafio muito grande pela frente para que a gente consiga fazer. Né? Mudar hábito com relação a mudanças, a minhas atitudes no dia a dia, para que eu gere benefícios para o meio ambiente. Eu costumo falar isso bastante, que eu não acredito que quando a gente fala de sustentabilidade, não existe nenhuma ação que seja pequena. Né? Se uma escolinha de um bairro, uma escola pública, juntou os alunos, os pais e os funcionários, revitaliza uma praça, é uma atitude muito bacana e não é menor do que alguém que está na Antártica fazendo alguma coisa para diminuir o degelo. Então, assim, eu acredito que nós todos podemos fazer a nossa parte, onde nós estamos. Só porque a gente precisa dessa virada de chave. Né? E você é um dos caras que está aí para ajudar a gente nisso. Então, por onde é que eu começo? A minha pergunta é basicamente essa. O que eu tenho que fazer? Como que eu crio urgência para o futuro?
Primeiro é entender qual é o seu objetivo, né? Porque ninguém vai fazer uma coisa que não vê um resultado, né, para si ou para as pessoas que amam, né? Cada um tem um objetivo. Mas você falando aqui, né, eu tava lembrando, né, que quando eu comecei, né, por exemplo, com esse projeto, a gente estava na cultura do micro-ondas, né? Que é tudo para ontem. Então a pessoa não tem mais aquele tempo de cozinhar, ela já quer pôr no micro-ondas e pular fora. Então tudo aquilo que você não vê o resultado agora, ele passa a não ser interessante e você procrastina, porque já que não vai acontecer agora, então eu posso fazer quando eu quiser e a vida toda passa. Só que agora nós estamos com uma situação muito pior, que é a cultura da inteligência artificial. Que é o quê? Eu não preciso nem pensar, eu coloco lá e ele já me dá uma resposta. E aí fica difícil. As pessoas acham que tem, né, que as coisas vão se resolver sozinhas. Então eu preciso entender o porquê da cultura, né? Qual é o meu propósito. Porque as pessoas só fazem aquilo que realmente desejam. E para entender isso não é uma coisa muito fácil. Eu preciso primeiro visualizar o que eu quero, se você sair por aí na Paulista agora perguntar, né, o que as pessoas querem da vida dela, o que elas veem para o futuro, você vai ver que 99% não vai saber responder, não estava preparada para essa resposta, quando deveria ser a primeira coisa que a pessoa tem na frente. E aí você, né, comentando sobre isso, geralmente conto, né, o caso, por exemplo, de você estar escovando o dente, né? As pessoas têm que educar a criança desde criança a escovar o dente, porque hoje é uma coisa normal a pessoa escovar 1 ou 2 vezes por dia. Né? Se alguém fala assim, eu escovo 2 vezes por dia, a pessoa não vai, nossa, que coisa diferente, né? Todo mundo faz isso. Mas a gente aprende porque desde criança a gente já tem essa cultura dos pais estarem inserindo, olha, senão vai acontecer isso, né? Pode cair os dentes, pode isso e tal. Só que se não fosse essa educação inicial, né, das crianças, elas não iam criar o hábito, ia ficar difícil depois. Por quê? Porque quando você escova o dente, por exemplo, imagina se você deixasse de escovar hoje o dente e amanhã você amanhecesse com os dentes caídos. Caiu os dentes, perdeu. Seus amigos, seus conhecidos falam, não, vou escovar tudo, não vou deixar nunca mais escovar. Mas como é que você não escova hoje, não escova amanhã, não escova depois? O que vai acontecer? Não acontece quase nada a olho nu, é muito lento. Só que quando vai ver o que aconteceu, já é tarde demais. Esse é um ótimo exemplo. Então, tudo na vida é assim, precisa ter o equilíbrio, mas a gente não nasce sabendo das coisas. Então, sempre tem os líderes, que nesse caso são os nossos pais, que vão nos mostrar a importância. Legal. Então, a importância de você ter pessoas sérias, capacitadas, que entendendo o que faz, mas principalmente entendendo de pessoas, para poder ajudá-las a motivar, ver o que vai fazer as pessoas fazerem o que precisa ser feito, independente delas entenderem ou não. Se tem um propósito, elas vão conseguir lá para frente enxergar o porquê disso. Sim, com certeza. Então, a primeira, respondendo a sua pergunta, claro, né, inicial, é o porquê nós vamos fazer isso. Né? O porquê que eu vou pagar um preço, ou fazer um sacrifício, fazer algo que eu não gosto. Porque tudo que vale a pena tem um preço. E é mais fácil não fazer do que fazer, principalmente se o castigo não vem agora. Ou o prazer, a dor ou o prazer. Normalmente, quando a gente tá focado no prazer, ele é bem mais instantâneo. Às vezes ele é mais rápido. É o exemplo do micro-ondas que você deu. Né? Eu não quero mais perder o tempo cozinhando. O micro-ondas me dá assim. Só porque em algum momento aquilo vai ter alguma reação. Né? Se você só come coisas de micro-ondas, que é comida normalmente enlatada, que é comida normalmente industrializada, uma hora seu corpo vai sentir. Né? O exemplo que você deu do dente é perfeito, porque assim, a gente não vê de forma palpável, dia a dia, a degradação que a gente causa para o planeta. Ao rio, ao córrego, à praça, à floresta, o que seja, a gente não vê. É muito lento, mas quando vem, é extremamente agressivo. Né? É extremamente prejudicial. E quem que sofre? É a gente. Aí é uma coisa que nenhum de nós, uma verdade da qual nenhum de nós podemos fugir. Somos nós que sofremos, somos nós que vivemos aqui. Né? O Rodrigo, um parceiro nosso da empresa, ele costuma falar que nós somos o câncer do planeta. E às vezes o planeta tem uma febre para tentar expulsar a gente. E isso acontece. Né? Muita coisa que a gente vê, a gente sabe comprovadamente, cientificamente, o que é reação do planeta ao que nós fazemos, ao que nós jogamos nele, basicamente, todos os dias. E nós já somos 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões. E é um desafio, e eu acho que é muito importante a gente pensar dessa forma, nesse sentido, que é, como eu já falei, o nosso propósito aqui, conscientizar para mudar hábito. Né, conscientizar,
fazer entender. Seja o que for, como você, pô, eu preciso cuidar do meu corpo. Pelo menos eu quero tentar viver mais, viver um pouco melhor. Então eu preciso tentar cuidar do meu corpo. Do mesmo jeito que eu preciso, se possível, nós queremos viver mais no planeta que nós temos. Que meus filhos, meus netos e por aí vai consigam continuar existindo de uma forma confortável, que o planeta não acabe expulsando a gente de vez aí, e aí a gente não tenha mais volta. Mas, pensando nisso, como que a gente pode, né, fazer essa liga, né, do que é necessário, do que é urgente, talvez não a liga, mas assim, como é que a gente consegue administrar isso, do que é urgente pensado no futuro e do que é urgente hoje? Porque a gente comentou sobre isso antes, né? A gente todos os dias tem as nossas coisas para fazer, né? A gente falou que, né, não tem como deixar de ir para escola, trabalhar e etc. Ao mesmo tempo que eu tenho que me preocupar com essas coisas. E é um desafio para todos nós. Né? Como é que você enxerga isso? Como é que você vê isso? Como é que você, até na sua experiência, na sua profissão, com quem você lida hoje, como é que você administra isso? Como é que eu mudo o hábito, tendo todas essas rotinas hoje? Tendo que fazer tudo que eu tenho que fazer hoje? Porque o prazer de que você falou, né? Eu vejo no dia a dia, como que funciona? Dessa questão do micro-ondas, né? Você associou ao prazer porque é rápido, mas na verdade ele só é prazer no primeiro momento. Uhum. Depois é a dor de ter que esperar mais tempo. Porque a dor, ela funciona muito mais do que o prazer para fazer o ser humano, né, fazer, porque é muito mais gostoso ficar na nossa zona de conforto. É muito mais fácil jogar o lixo em qualquer lugar do que arrumar tudo certinho, Sim. né? É muito mais barato para uma indústria, muito mais barato para um veículo, qualquer coisa que você for fazer, fazer de qualquer jeito e jogar, né, o carbono no ar ou qualquer coisa assim, fazer coisas que não são saudáveis, Sim. né? Para você poder mudar isso, tem que ter um propósito. Então, depois dessa conscientização desse propósito, tem que visualizar. Se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, o que vai acontecer? O que isso me prejudica? O que isso pode prejudicar as pessoas que eu amo? E às vezes as pessoas que nem nasceram ainda. Uhum. Né? Qual é o legado que nós vamos trazer? Então, se a gente começar a pensar um pouco mais, né, no futuro, no coletivo, na nossa expansão, que nós vamos ser seres conectados, né, com outras pessoas e com o nosso legado, fica mais fácil verificar, né, o que pode ser feito para melhorar. Sem dúvidas, com certeza. Muito bacana isso. E entrando assim numa outra esfera, que a gente comentou antes, né? A Prolific, ela tem essa função, né, de multiplicar esse propósito. E pensando nisso, no que a gente faz no dia a dia, né, nós precisamos sobreviver, precisamos continuar sobrevivendo. E você é um cara que trabalha numa empresa que ela faz isso, que ela multiplica, né? Que é a Herbalife. E a Prolific, ela tem esse viés, né, para usar a comunidade. Nós temos uma rede de multiplicadores onde se transformou numa comunidade e essas pessoas conseguem também obterem algum rendimento em cima disso, sabe? Elas conseguem... o que eu quero que você aborde, até porque é a sua experiência, assim, pelo que eu entendi, né, é o quão a gente consegue unir o útil ao agradável, né? Conseguir ajudar o planeta ao mesmo tempo que a gente consegue, né, de alguma forma lucrar. Por que eu falo isso? Vocês que estão aqui, vocês já conhecem, né? A galera que assiste, a gente já tá aí nem lembro qual é o número do episódio, mas a galera já conhece que a gente tem soluções que a gente comercializa para empresas e para pessoas, né? E quem tá aí pode fazer parte disso, né? Pode transformar nesse tipo de multiplicador onde você une, onde você consegue, né, colocar a sua rotina do dia a dia, né, juntar o propósito à sua rotina do dia a dia e ainda assim obter, né, recursos próprios, né? Obter recursos para você. E você trabalha com isso há 20 anos também, basicamente. Como eu estava falando, né, da questão da dor, é que hoje, quando eu paro para fazer alguma coisa para o meio ambiente, alguma coisa que vai fazer, existe uma dor que é mais forte, que é a dor de pagar os boletos no dia a dia. Diz que a parte do ser humano que mais dói é o bolso, né? Não é nem a consciência, infelizmente, tá cada vez isso ficando mais forte. Então, quando você precisa de alguns pilares para poder ter uma vida e conseguir cumprir com seus objetivos e até contribuir, né, com qualquer tipo de propósito ou de ação. Só fazer continua, Sim. Não peço mais um adendo. Porque, por exemplo, eu preciso ser sustentável, vou me usar como exemplo. Mas eu não tenho consciência para isso. Né? Eu tenho um pouquinho. Mas se eu não tivesse nenhuma, não importa, eu não consigo raciocinar que aquilo me prejudica. A minha forma de ver, tá? Você pode me corrigir.
Eu não consigo entender que eu posso ir para uma UTI porque eu não cuido bem do meu corpo, porque eu não me exercito, porque eu não como saudável, porque eu não bebo água. Eu não consigo, eu não sinto urgência nisso. Né? Eu não sinto urgência nisso. E aí, onde que eu tô? Que caminho eu tenho que tropeçar no quê? Que caminho que eu tenho que entrar? Então, a gente estava falando, né, antes, só para terminar o raciocínio, sobre a sustentabilidade do próprio propósito. Se eu preciso ter, né, um objetivo, mas eu preciso ter uma forma de me sustentar para poder fazer aquele objetivo e conseguir os recursos necessários, né, para isso. Então, é importante que a gente entenda como que eu posso fazer, que você falou agora, qual que foi a anterior? Na segunda que eu estava terminando de propor. Essa que você falou agora? Que caminho que eu tenho que seguir, porque eu não tenho consciência nenhuma de urgência. Eu não tenho consciência nenhuma. Então. Você não, às vezes não tem, a pessoa não tem consciência porque ela já está focada e não vai criar essa consciência se estiver preocupada com outras coisas. Então ela precisa o quê? Para se conscientizar, a primeira forma que a gente faz é acabar escutando, né, pessoas que estão já preocupados com essa consciência que vai acabar nos inspirando. E isso vai tocar em alguma dor minha ou algum desejo meu, aonde eu possa prestar atenção naquilo e ver de que forma aquilo eu posso estar me superando e conseguindo me organizar para conseguir atingir aquele objetivo, seguir aquele propósito. Para mudar uma mentalidade não é muito fácil, mas na verdade o que vai dar o resultado para uma mudança é a mudança do hábito. Né? Mas o hábito, ele precisa de uma mentalidade. Então, primeiro a gente muda a mentalidade vem de ouvir, né, de ver, de perceber, mas principalmente de entender o que pode acontecer no futuro se continuar do jeito que está. Então, eu vou mudar. Se continuar do jeito que está, o futuro for alguma coisa que não me crie nenhuma dor, eu vou continuar fazendo do jeito que está, porque é mais fácil não fazer, mesmo que seja coisas fáceis, do que fazer. Sem dúvidas. Então, eu preciso de algum incentivo. Então, eu preciso de líderes que tenham essa visão, que possa estar transmitindo, né, o que pode acontecer caso a gente não tome providências com alguma coisa. Algumas pessoas vão se conscientizar, vão mais rápido, outras mais devagar, mas eu não preciso que muitas pessoas se conscientizem ao mesmo tempo. Porque bastam algumas se levantarem no propósito e começarem a viver esse propósito, que essa missão vai atrair missionários. Vão atrair pessoas que vão engajar naquele projeto e cada vez mais vão entendendo. Porque existe um processo muito interessante, né, que eu vivi alguns anos, estudei um pouco sobre isso, que é esse efeito, né, que a gente chama de manada, né? Tá todo mundo jogando no lixo, tá todo mundo, né, fazendo coisas que não agora tá todo mundo indo pra academia, então virou, né, febre, postar fotinho lá e tal. Verdade. Então é efeito manada. Então, às vezes a pessoa faz alguma coisa e nem sabe o porquê. A importância é do que você tá prestando atenção, você vai acabar seguindo. Então, a importância desse líder, né, poder se conectar com essas pessoas e fazer com que elas prestem atenção naquilo que está acontecendo, mas às vezes mesmo não entendendo o que precisa ser feito, só dela estar inspirada por aquela pessoa, por aquela missão, ela acaba atraindo o outro, isso cria um grupo de pessoas que tem uma missão, que vão atraindo outros grupos, e ao longo do processo as pessoas vão entendendo. Legal. Porque é difícil você conscientizar todo mundo, para depois começar a criar os hábitos, para depois a gente ver o resultado. É um doido lá que resolve levantar a bandeira sozinho, com coragem, que daqui a pouco junta 2 ou 3 ou 4, que às vezes não estão sabendo, né, muito o que está acontecendo, mas que entende, sente no coração que aquele é o caminho. E começa a visualizar e passar para outros, e assim vai, a gente consegue se multiplicar. Legal, muito bacana isso. Então, assim, basicamente o exemplo que move, né? O exemplo que continua gerando, né, mais ações, mais atitudes e mais mudanças. Nesses 20 anos que você tem aí na Herbalife, fora dela, você pode falar pra gente, assim, de forma mecânica, o que você tem feito, né, para dar certo? Por que caminho você tem trilhado? Você tem conversado? Você tem palestrado? Você vai no 1 a 1? Mecanicamente, o que tem servido para você? Todas as formas de comunicação são bem-vindas, né? E eu acho que ele tem que evoluir conforme vai, né, evoluindo também a forma de se comunicar.
existe o meu prazer, que é 1 a 1, é estar aqui conversando com você, discutindo ideias de transformação Sim. e poder inspirar, de repente, com a minha história, com as histórias de outras pessoas que se transformaram e, quem sabe, pode estar inspirando, porque às vezes o modo como eu vejo não te inspira a fazer o que você precisa fazer para evoluir em determinada área. Mas talvez eu tenha alguma história de alguém que eu possa estar te contando e inspirando isso. Então, ao longo desses anos, né, mudou um pouquinho a forma de se comunicar com as pessoas, mas sempre existiu por trás o desejo de ajudar o próximo a entender aquilo que eu vi. Né? Legal. Então, porque é difícil, eu gosto muito do mito da caverna, né? Você deve ter ouvido falar. Mas pode contar, né? por favor. Então, talvez alguém possa não ouvir, Sim. cada um conta de um jeito, né? Que existiam algumas pessoas ali dentro de uma caverna que viviam ali há muito tempo e se sentiam protegidos ali na caverna e trabalhavam ali e tinham todo o seu sustento dali. E vinha uma luz muito forte lá de fora que tinha umas sombras, né? E as pessoas tinham medo de chegar lá porque falavam, olha, cuidado, porque quem vai para lá nunca mais volta. Uhum. E as pessoas, então, acabavam não chegando nem perto, com medo. E quando alguém queria sair fora, né, daquela vida medíocre que eles estavam levando, para poder chegar, né, a ver o que pode ter de melhor por aí, ter uma curiosidade de ir atrás, entender o que está acontecendo, as pessoas logo falam, não vai, fica aí. Não, Era julgada. É julgada, vai ser louco, vai perder tempo com isso. Né? Tanta coisa boa para fazer, você tá pensando aí no futuro, tá pensando em coisas melhores, pô, você vai se lascar, né? Sim. Só que algumas pessoas, né, são chamados, né, para poder descobrir algo novo. Sim, com certeza. Algo Para abrir caminho. Para abrir, para dar coragem para os demais fazerem as coisas. Sim. Isso é chamado de loucos, normalmente. No começo é chamado de louco, né? Depois eles excluem você e depois eles aplaudem, né? Sim. Normalmente é assim. Só que o que acontece é que ali naquela caverna, para subir, era muito íngreme, né? Tinha muitas pedras, era muito difícil ali para subir. E cada vez a luz foi ficando mais forte, e as pessoas começaram a cada vez mais medo, né? Porque quando você chega, imagina, você passa muito tempo no escuro, quando você vê a luz, você fica, né, cego, você fica meio, né, com medo, né? Você não sabe o que é desconhecido. Mas aí, né, com aquele chamado, com a coragem, alguns vão lá e passam. E depois que sai ali, vê uma floresta linda, maravilhosa. Seu olho se adapta à luz. Começa a adaptar, começa a entender o que está acontecendo. Sim. E aí o ser humano, a primeira vontade que ele tem é o quê? Puxa, eu preciso avisar os demais. Preciso demais que isso vai acontecer, que eles continuarem ali, né? Que futuro tem ali embaixo. Ali embaixo é limitado. Aqui em cima a gente tá... Né? Tem um campo aberto. Tem uma vida maravilhosa que a gente pode ter aqui. E a gente tantos anos ali, né? Sem passando mal. dúvidas. Só que o que acontece? Ao tentar voltar, ele não consegue por causa das pedras. Ele fala assim, não, pô, se eu voltar aqui, eu vou rolar nas pedras, porque eu não vou conseguir voltar depois. E aí ele tenta chamar lá de cima. E aí faz os gestos e chama, e aí os de baixo, olha lá, tá vendo? Olha, nunca mais voltou, né? E olha só as vozes que a gente escuta, né? Olha só as sombras que saem de lá. Então as pessoas ficam com cada vez mais medo dessa transformação. Então, o que é interessante é que assim, não dá para, às vezes, você avisar, né, as pessoas, olha, eu preciso fazer algum tipo de ação, né, para o futuro, né, para poder melhorar ali para as próximas gerações, o ambiente que a gente vive. O que a gente precisa é o quê? Criar coragem de criar o nosso próprio movimento e ir atrás daquilo que a gente acredita, né? E estando lá, nós vamos chamar mais pessoas que vão poder sentir esse chamado, essa missão e que vai estar junto com você. E mesmo assim vai ser difícil. Mas algumas vêm. Sim. E aí, ao longo do tempo, vão despertando outras, e assim a gente consegue mudar uma cultura, mudar alguma coisa que leva tempo, mas não é porque leva tempo que nós não vamos fazer, né? Sim, com certeza. Sem dúvidas. Muito bom, acho que faz muito sentido. Essa questão do modelo de exemplo que incentiva é uma questão de coragem também. Motivação é de cada um, né? A motivação, ela, no final das contas, ela é individual, né? Não tem jeito. Às vezes você tem
todos os motivos em volta, mas você não muda, a sua percepção não muda. Às vezes você só não quer, e até aí tudo bem. O problema é que, por exemplo, quando a gente fala de sustentabilidade, você não está falando só de você, você está falando de um ecossistema. Não é só sua vida. Apesar de que, né, tipo assim, quase tudo envolve um ecossistema. Se eu vivo em família e eu não cuido de mim, em algum momento eu vou dar trabalho para outra pessoa, né? Alguém que me ama, me vê, eu assim, né, eu desperdiçando a minha vida, eu parando no hospital, isso prejudica a todo mundo. Então, não tem jeito. Acho que é uma questão, tipo, a motivação ela é individual. É claro que a gente tem esse exemplo. Mas que nem você falou, às vezes eu cheguei lá, o cara chegou lá na ponta, ele tá gritando, as pessoas de baixo não estão entendendo e estão interpretando da forma que elas querem interpretar. Faltou um pouco de coragem para tentar descobrir o que aconteceu. Faltou um pouco de desbravamento, né? E eu quero dizer que não, que infelizmente esse caminho ele é difícil, né? A gente sofre, a gente passa por muita coisa. Existem muitos desafios. Talvez com o tempo aquelas pedras a gente consiga subir e descer, né? Mas até lá, talvez, né, as pessoas se machuquem, até o processo tá bem feito, né? E é difícil. E é por isso que eu acho que nas nossas duas áreas, eu não tenho dúvidas disso, que é o ser humano, ele precisa se cuidar, assim como ele precisa cuidar de tudo que está em volta dele. Aí eu falo de famílias, eu falo de casa, eu falo do meio ambiente, eu falo de tudo. Né? Ele é um processo difícil porque a gente não tem senso de urgência, que, né, a gente já falou, para que as coisas aconteçam hoje. Né? A gente não tem muito senso de urgência para olhar para o futuro e, pô, se eu não fizer isso hoje, vai estar tudo errado. Não vai dar nada certo, na verdade. Né? A gente tende a tombar e quando a gente tomba, a dificuldade de levantar ela é bem grande. E esse sistema de conscientização é o que faz mover o que a gente tem como lema, como tema, como visão, sabe? É mudar o todo. Você trabalha numa empresa muito grande, né? Você trabalha numa empresa muito grande que tem muita gente, né? E a gente olhar para isso, pô, é um puta de uma oportunidade de conscientizar todo mundo do seu lado, de outro empresário, de um dono de uma empresa, de um dono de uma universidade, por exemplo, que cada um consegue fazer essa diferença. Mínima que seja, mas todos nós conseguimos fazer a diferença nesse sentido. O planeta, como a gente costuma dizer, está aí e ele vai continuar existindo. A gente que tem que pensar se a gente consegue continuar existindo nele, né? É muito legal, porque vendo você falar, né, eu lembro muito, né, desse entendimento de que como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, como você cuida do seu corpo, você cuida também do seu ambiente, do seu habitat. Então, se você não vê o futuro da humanidade aqui na Terra e não é uma preocupação sua, também você não vai se preocupar com você mesmo. E se você começa o movimento de se preocupar com você mesmo, quando você começa a dar conta disso, a você criar hábitos, você começa a criar outros hábitos em volta e vai criando esse movimento. Sim. Então, porque o que é, né, qual é a consequência, né, para o mundo? São várias pessoas cuidando do seu jardim. Exatamente. Né? Então, isso que eu acho que é o mais importante. A pessoa começar um movimento Sim. interno, cuidando de onde está, e depois ir aumentando isso para ajudar outras pessoas e se multiplicar. Então, uma pergunta, você costuma trabalhar, assim, no seu universo hoje, com o que você trabalha com, né, com saúde? Você trabalha com hábitos? Você acredita que tem hábitos que... Eu falo assim mesmo, mecânicos, hábitos que a gente considere saudável, que nós precisamos urgentemente praticar todos os dias. Como que você costuma aconselhar? Que você faz um raio-x, você tem um geral, assim, tem hábitos que você, pô, isso aqui todo mundo precisa fazer. Nós somos consequência dos nossos hábitos, né? Então, os hábitos acumulados é que são isso. Então, primeiro eu preciso ter um pensamento, né, que vai gerar um sentimento, que vai gerar uma ação, né, que vai gerar um hábito, que vai gerar um resultado. Sim, legal. Então, tudo que a gente é hoje é fruto do nosso pensamento. Então, que você é o que é, está onde está, porque é isso que tem em sua mente. Mas a boa notícia é que a gente pode mudar o que é e aonde está, se a gente mudar o que tem em nossa mente. E qual é o processo que vai acontecer? Você vai entender o que está acontecendo, vai pensar coisas diferentes, para ter sentimentos diferentes, para mudar o quê? As suas ações, para mudar os seus hábitos. Não há resultados diferentes se não criar hábitos diferentes. Com certeza. Né? É insanidade você achar que vai continuar fazendo a mesma coisa e ter e ter resultados diferentes. Então, eu preciso sim mudar os hábitos. Quais os hábitos?
Eu vou mudar os hábitos daqueles cujo resultado não é aquilo que eu espero para o meu futuro. Por isso é importante de você visualizar o que você quer para o seu futuro em cada área. Porque aí você vai descobrir o hábito que você precisa fazer para chegar lá. Porque você normalmente vai fazer o que é mais prático, o que é mais gostoso, o que é mais simples, né? Mais fácil. O que é mais fácil. E isso realmente gera o prazer agora. Porém, não vai te levar aonde você quer. Então, nós precisamos hoje criar hábitos que façam isso. Mas como é que gera um hábito? Primeiro, a gente tem uma decisão de fazer algumas coisas, né? Tirando da nossa zona de conforto, e toda mudança gera um desconforto. Quando a gente nasce, a gente já começa o mundo assim. Tá quentinho, tá gostosinho, tô na barriga da minha mãe, só que daqui a pouco tô sendo alimentado, não preciso me preocupar com nada, né? Sim. Tô ali e de repente começa a ficar apertado. Começa a ficar apertado, e aí o que acontece? A criança acaba tendo que nascer. E quando ela nasce, aí ela passa frio, já colocam ela em cima ali da balança gelada, já dá uns tapinhas no bumbum, já coloca... Então, o que acontece? Nascer é difícil. É verdade. Então, você vem para esse mundo já com a concepção de que qualquer mudança vai ser trágica. Você vai sofrer muito para poder mudar. Mas é o que a gente aprende. O primeiro aprendizado, quando a gente coloca para respirar, dói. Aí você vai crescendo, você vai vendo, para nascer o dente dói. Tem a dor do crescimento. As pessoas têm dor nas pernas porque tá crescendo. Então, crescer dói. Quando você vai ter experiências para empreender, dói. Quando você vai fazer mudança de qualquer coisa, dói. Então, por isso que a maioria das pessoas adora uma zona de conforto. É verdade, é a natureza. Né? Pode ser, ele tá num furor de porcaria lá, tá gostosinho, tá quentinho. Eu tô bem aqui. Tô bem aqui, não me deixa aqui. Porque aí, se ele sai, ele vai ter que fazer alguma coisa diferente. Requer um sacrifício. Requer um sacrifício. E você deu exemplos muito bons, que é o tipo de sacrifício que, assim, nós não temos escolha. Nós somos expelidos para fora quando nós nascemos. Nós temos que crescer, então tem todas essas reações do nosso corpo. Chega um momento que a gente tem que trabalhar, porque você precisa pagar contas e por aí vai. E aí eu concordo plenamente quando você fala que às vezes nós estamos no furor de prazeres maravilhosos e nós não queremos sair daí. E é esse gatilho que eu acredito que todos nós precisamos, é nesse momento eu acredito. Porque nesse período aí de tanto sofrimento natural, eu acho, né, que a gente passa por algum tempo, a gente acaba, o nosso corpo, ou o nosso cérebro, eu não sei entender, que, a gente precisa relaxar um pouco. E aí o nosso relaxamento a gente relaxa nessas outras questões que às vezes precisam da nossa atenção. Eu preciso cuidar do meu corpo. Só porque é difícil cuidar do meu corpo. Não é fácil cuidar, não é fácil pra academia. Não, tem gente que não bebe água. Eu conheço gente que não bebe água. E tem dificuldade de colocar isso na rotina. Apesar de, se você não beber água, o que vai acontecer com o seu rim, criatura? Você tem que beber água, com o seu intestino, com o seu quê. Mas não consegue. Mas vamos entender o que é fácil e o que é difícil, né? Fácil é aquilo que você ainda não aprendeu. Sim. Que você não tem o hábito. Quer dizer, difícil é aquilo que você não aprendeu, que você não tem o hábito. Sim, né? Verdade. E fácil é aquilo que você já faz, que você já sabe fazer. Então, tudo que vai gerar uma mudança é difícil no primeiro momento. Mas se a gente pensar, não é que é difícil, é que eu ainda não aprendi, aí fica diferente. Então, por exemplo, lá, qual é o hábito? Todo mundo tem já a informação. Porque fizeram uma pesquisa de por que as pessoas não mudam seus hábitos, né? Ou não têm uma vida saudável, ou não ganham mais dinheiro e tal. E fizeram essa pesquisa de diversos setores. A maioria delas, esmagadoramente, as respostas foram 3 principais. Né? A primeira, não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer essas coisas, a minha vida é uma correria. Hoje tá todo mundo na correria, ninguém tá presente. Uma desculpa quase universal. Não, porque a correria, tudo aquilo que você não dá atenção não é importante para você, então você dá importância a outras coisas. Aí depois de não tenho tempo, não tenho dinheiro. Aí a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso, não tenho tempo para me cuidar, não tenho tempo para reciclar, não tenho tempo para nada. Eu não tenho dinheiro para fazer as coisas que eu quero fazer, né, para mudar. Porque se eu tivesse dinheiro para ir no nutricionista, se tivesse dinheiro para comprar um alimento, se tivesse dinheiro para academia e tal. Aí, então, e a terceira, né, é a motivação, né? Ninguém me motiva, né? Porque eu não fico motivado para fazer as coisas e tal. E aí o que perceberam é que tudo isso, na verdade, são desculpas. Se dá o dinheiro pro cara, dá a informação e fica motivando, e aí com o tempo também ele para de ir na academia, né?
Então, existem o quê? Para a mudança do hábito, então ele tem que ter um objetivo, uma visualização do final. Você tem que ter, geralmente, a figura de um mentor, a figura de um líder, de alguém que vai te falar, cara, o caminho é esse. Porque a fé que ele vai ter, que vai ter o resultado, tem que ser maior do que a preguiça dele de tentar e não conseguir. De não fazer, do medo né? de fracassar. Se você tem medo da mudança, não só pela dor da mudança, mas poxa, e se eu fizer isso e não der certo? E se eu fizer, porque você vai lá, por exemplo, na academia, 1, 2, 3 dias e não vê resultado, não dá. Você vai tomar um shake, vai tomar uma coisa para poder, uma alimentação saudável, vai perder 5 quilos num dia? Não vai. É uma coisa lenta. Então você tem medo do quê? Imagina que eu faço tudo isso e não dá certo. É verdade. Entendeu? Então isso é o mais importante. Então para criar, né, um hábito tem que ter um motivo. Então a figura de líderes, de pessoas que estão engajadas no projeto, que têm essa experiência, não é entender muito só do que ele está fazendo e daquele propósito. Ele precisa entender como é que é a comunicação para ajudar as pessoas a poderem enxergar o futuro delas, o que elas precisam fazer para chegar lá. Legal. E aí dá essa motivação, falar assim, poxa, eu tô com você aqui, tem um grupo, tem uma comunidade também que está conseguindo ajudar você, né, a chegar lá, e vai dando passo a passo, um dia de cada vez, né, na mudança dessa transformação que a gente pretende fazer. Legal. Aproveitando esse seu gatilho, duas coisas importantes. Uma é um comentário e a outra vai ser uma pergunta. Primeiro, nós, como eu comentei com você já, a gente tem multiplicadores, né? E eu quero que vocês assimilem a importância dessa mensagem nesse sentido. Né? Nós temos, alguns de nós que já estamos aqui, a gente criou essa consciência da importância do que nós fazemos, né? E aí nós estamos aqui para trabalhar conscientizando, mostrando, trazendo mais pessoas. Isso é extremamente importante, né? Para tudo que nós fazemos. Você cuida do corpo, nós cuidamos do planeta, e os dois têm uma importância gigante. Nós precisamos, basicamente significa a gente continuar sobrevivendo, né? Basicamente uma necessidade, e que essa urgência não existe na cabeça da maioria das pessoas. Então essa questão, né, da conscientização e de entender o que nós fazemos, e também de entender de pessoas, né? Eu percebo que o que você falou tem muito a ver. Eu vou entender a mentalidade daquela pessoa que tem dificuldade de entender essa mensagem que é urgente, né? Então eu também preciso ter essa consciência. Eu preciso entender de todas as áreas. Uma coisa que me fez lembrar enquanto você fala, e eu quero que você fale um pouco pra gente, até dê dicas, é a importância de eu me formar, de eu me educar, de eu saber em todas as áreas. Se eu lido com pessoas, eu tenho que entender pessoas. Se eu lido com o corpo humano, se eu lido sobre saúde, eu tenho que entender isso, né? Se eu lido com o ecossistema, se eu lido com sustentabilidade, eu tenho que entender isso. Então, eu preciso estudar para eu poder multiplicar, né? Eu acho que é uma coisa muito importante. Não pode ser só... Também, a atitude por si só, acho que já é, né, plausível. Só porque aí eu tenho que incluir esse hábito, que se eu quero multiplicar, de entender e estudar para eu formar. Eu acho que você tem 20 anos de experiência, então você com certeza ensinou e aprendeu muito durante todo esse período, né? E aí dicas, na verdade eu quero ouvir de você a sua experiência em relação a isso, né? O que você já viu e o que a gente pode fazer hoje para a gente poder não só entender o que a gente faz tecnicamente, mas entender pessoas. Eu trabalho com pessoas, eu preciso convencer pessoas daquilo, né? Eu preciso fazer elas entenderem aquilo. Eu acho que tem algumas etapas, né? A primeira etapa são entender de pessoas, né? Porque o que vai fazer esse movimento, seja lá qual for, eu preciso que a pessoa tenha engajamento, eu preciso que tenha o desejo disso. Então, se eu partir para a parte técnica, isso, infelizmente, o ser humano tem preguiça de pensar. Na verdade, eu vou falar, mais a menos, não pode mas falar. a verdade é essa. Né? O cérebro, ele foi programado para economizar energia. Sim, verdade. Então, se eu começar a fazer com que ele pense muito para poder criar um desejo de transformação, eu já matei o meu projeto de cara. Uhum. Então, o que eu preciso? Dar uma visão no futuro. Tem que entender o que vai motivar aquelas pessoas a quererem se capacitar. Porque a capacitação é uma coisa, assim, que a pessoa toma, porque são várias decisões. A primeira decisão é assim, eu quero chegar lá, qual é o caminho, qual é o hábito que eu vou ter? O hábito de aprender. Sim. É um outro hábito que eu vou ter que mudar, né? Que eu não tinha antes, agora eu vou ter que incluir na minha rotina, que eu já estou na correria, já estou sem tempo, já tenho que correr atrás do dinheiro,
e a família, e isso e aquele outro. Então, eu vou ter que passar por um processo de capacitação. E eu preciso desejar aquilo. Eu preciso ter claro na minha mente qual é a promessa que eu vou ter chegando no final daquilo. Legal. Então, essa capacitação, ela é fundamental para o projeto em si funcionar. Mas se eu não tiver as pessoas engajadas com uma missão, um propósito claro, definido, as pessoas não permanecem nisso. Elas têm que tomar decisões todos os dias, até criar esse hábito de se capacitar. Então, ela tem um desejo, teve uma visão, e aí ela vai, se matricula num curso, num desenvolvimento, num projeto, e aí ele começa. Só que os problemas vêm. E quanto mais você quer avançar, mais desafios aparecem. Você pode perceber que toda vez que você decide dar um passo a mais na sua vida, algo acontece. Alguns dizem que é um sinal para você não fazer. Mas, na verdade, é uma prova para ver se você merece passar daquela fase. Para que você possa chegar naquele teu objetivo. Então, vão vir muitas coisas para fazer você parar. É autossabotagem. É você mesmo tentando te parar para que você não gaste aquela energia, porque vai que não dá certo. Não é verdade? Vai que não é com isso. Certeza, né? Sem dúvida. Existem aí as pessoas que não querem perder aquele tempinho que você tinha com elas pelo tempo que você está se capacitando. E aí, mesmo que você comece a ficar com, né, mais inteligente ou com um propósito, você vai começar a fazer novos amigos ou vai estar menos tempo com a família ou qualquer coisa. Então, naturalmente, as pessoas querem proteger e deixar você lá com elas. Então, existe essa sabotagem coletiva em volta para você poder se capacitar. Mas aí as pessoas têm que fazer uma escolha. Né? Se ela tem aquele chamado, aquela missão, e isso tocou, aquele desejo inicial, e ela quer seguir, ela vai passar por esse processo. E às vezes esse processo é um período. Aí depois você pode resgatar aquilo que você deixou pelo caminho por um período para poder chegar lá. Mas não existe, por exemplo, se eu tiver um monte de gente motivada, né? Se você pegar vou dar um exemplo meio pejorativo, mas se eu tiver um burro e motivar o burro, vai ter um burro motivado. Se eu quiser realmente que tenha mais propósito, que tenha realmente, seja efetivo o projeto, eu preciso do quê? Motivar sim, mas dar a informação, a capacitação e a experiência. Porque quando a gente simplesmente está dentro de capacitação, mas a gente não está envolvido desde o primeiro momento na aplicabilidade disso, em ver alguns pequenos resultados, alguns pequenos avanços durante a capacitação de alguma forma, está em contato com pessoas que estão, né, naquele sistema, envolvidos naquele projeto, que me mantenham dentro da capacitação, a maioria das pessoas param no meio do caminho. Se você vê as universidades, quanto se matriculam, quanto saem, cursos de inglês, academias e tudo mais. Então, tudo isso parte dos mesmos princípios. E se eu quero ser multiplicador, eu tenho que ser exemplo, né? Eu tenho que trabalhar com exemplo, eu tenho que reciclar, eu tenho que cuidar do planeta, você tem que cuidar da saúde. Então, acho que é uma coisa muito importante. Eu tenho que viver aquilo que eu prego, né? Todos os dias. O que você faz grita tão alto que ninguém escuta o que você fala. Então você precisa ser exemplo. Sim, com certeza. Então, Dom, a gente vai finalizar. Estamos finalizando aqui. Muito obrigado pela sua presença. Foi muito bom o bate-papo de hoje. Mas antes, obviamente, de finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem aí pro pessoal, né? De tudo. Como que encontra você? Deixa seu contato, por favor. E pra gente finalizar, deixa uma mensagem pra galera. E pra quem acompanhou, quem tá acompanhando a gente até aqui, gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixem de compartilhar, de comentar. Acesse as nossas redes sociais, né? Continuem acompanhando, se formando também, né? E mais do que tudo, colocando em prática tudo que nós ensinamos aqui. A gente falou bastante coisa bacana, né? Sobre a mudança de mentalidade, sobre a mudança de hábito, sobre você engajar, sobre você se tornar multiplicador, sobre você entender. Mas isso é um projeto, é uma atitude que tem que vir primeiro também de você, né? A gente está fornecendo informações suficientes para, tenho certeza, você ruminar sobre isso e tomar uma atitude, seja a mais simples possível. Seja você, na sua casa, começar a reciclar o seu lixo, né? Seja você aprender, que brasileiro é horrível para isso, né? Nós costumamos jogar lixo na rua, nós costumamos jogar lixo fora do carro, nós temos, onde a gente acha que está acumulado ali, a gente não sente dor, né? A gente não sente dor naquilo, a gente não sente culpa naquilo, né? Então, aos poucos é cada um de nós fazer o nosso processo. Às vezes você não é uma pessoa que quer ir pro mercado, que quer fazer acontecer, mas na sua casa
você consegue fazer um pouco de diferença na sua escola, no seu bairro, na sua universidade, no meio dos seus amigos, onde você estiver, dá para fazer. Não quero que a mensagem seja aqui seja demagogia, não quero ser, não é uma questão de evangelho, é uma questão de prática, né? É uma questão é um mecanismo que gera resultados reais, assim, que nós conseguimos ver todos os dias. Então, essa é a nossa intenção. E é claro, se você tiver a intenção aí de entender mais, se você tiver a intenção de entrar nesse mercado, se você tiver a intenção de investir nesse mercado, se você tiver a intenção de fazer a diferença, procura a gente, manda mensagem, né, que a gente vai te ajudar, vai te formar, vai te colocar no caminho certo e, obviamente, aí vai caminhar juntos para que a gente consiga transformar o planeta num lugar melhor de se viver. Dom, com você, por favor, deixa a sua mensagem aí final pra gente poder dar tchau. Queria agradecer, né, esse papo gostoso, né, de poder discutir o nosso futuro, né, e as transformações que a gente precisa fazer a nossa parte. E, como você falou, ninguém nasce grande, né? Sim, então a gente começa pequeno, vai crescendo. E os hábitos, a mesma coisa também. Então, eu sei que todo mundo sabe hoje que para ter uma alimentação, para ter uma vida mais saudável, você precisa de sono, você precisa de alimentação saudável, você precisa de atividade física e daí? E aí? Tá resolvido? Quem consegue fazer isso sozinho? Então, para isso é que eu entro. Né? Nós temos uma nutrição inteligente, personalizada, mas o que eu percebi é que as pessoas, às vezes, só se alimentando da forma do dia a dia, às vezes não conseguem fazer. E o que eu faço é acompanhar essas pessoas para chegar no seu resultado com dicas práticas, rápidas, objetivas. A gente faz um diagnóstico. Eu queria dar um presente para todas as pessoas, né, que estão vendo aqui, né, os primeiros 10 pessoas que mandarem mensagem no www.corpo.top. Eu vou fazer um diagnóstico com você, ver como é que tá, né? Todos os seus hábitos, tudo, e dar dicas de bem-estar, qualidade de vida, personalizada para você atingir o seu objetivo. Legal. No meu caso, eu perdi 17 quilos, mas ao longo desses 20 anos ajudei pessoas a perder, né, até 80 quilos, né, só através de mudança de alguns hábitos. Tá? Então, www.corpo.top. Você vai adorar todo estudo que vai ser feito, você não vai ter custo nenhum, tá? É um presente meu para todos, né? Legal. Os seus bacana. clientes aí. Boa. Gente, muito obrigado. Obrigado aí mais uma vez pela sua companhia, por nos acompanhar. E não deixe de curtir, compartilhar e nos vemos no próximo episódio. Abraço.